Boa noite, isso aqui vai ser uma aula online, a gente vai falar de gramática de inglês, vai falar de tempos verbais, vai falar de simple present, simple past, future, vai fazer uma revisão básica aqui online, estou esperando uma galera chegar e a gente vai começar a fazer aqui, mas de qualquer maneira já tem ali um desafio na tela, né? A gente tem que encontrar ali todas as frases, tem palavras que estão faltando, a gente tem que pensar que palavras são essas que estão faltando e onde encaixá-las. E o número 1 já está ali como exemplo, o verbo do como auxiliar estava faltando na pergunta, né? E aí, se continuar aí na sala, já quiser pensando em relação ao número 2 e número 3, daqui a pouquinho eu vou começar e eu vou explicando, a gente vai conversando, vai usando os termos ali para a gente se comunicar, aprender a usá-los, né, no discurso, enfim, para expressar essas ideias. Each of these questions has one word missing. Cada uma dessas questões, são todas perguntas, a gente vai ver uma sequência delas aí para frente, tem uma palavra faltando. Write it in, pedindo para inserir essa palavra lá no lugar correto. Então, duas missões aqui, né? Detectar a palavra correta e onde colocá-la ali na frase. Tem um exemplo, a número 1 ali, a original escrita estava, né? What do you like doing in your free time? E ali ele está indicando que faltava o verbo auxiliar, né? Perguntas no inglês, simple present, do tem que estar ali antes do sujeito, que não aparece para a gente na tradução, né? What do you like doing in your free time? O que você gosta de fazer. E é importante observar ali a regência do verbo like, né? A gente vê doing, imagina logo fazendo. Mas vamos lembrar que em inglês ing não significa necessariamente gerúndio. Ing pode indicar uma palavra, né, como um adjetivo, um substantivo ou um verbo no gerúndio. Nesse caso, like doing, para a gente vai virar, né, gosta de fazer. O que é importante perceber é que esse doing é um substantivo ali como objeto do like. E lembrando que o like também assume como regência o infinitivo. Então eu posso perguntar, né? What do you like to do? Ou what do you like doing? Mas essa é uma regência do like, ele permite essas duas construções. E ali no seu tempo livre, né? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? For example, I like going to the beach. I like it a lot, actually. I really like going to the beach. I like watching movies, shows on Netflix, for example. I like walking my dogs. I have dogs, and I really like my dogs. And I really like staying at home, you know, my free time, relaxing, taking care of the house. It's good because now I work from home. So, and you guys, what do you like doing? Quem poderia usar aí uma estrutura nos comentários, né? I like, e mais um verbo com ing para mostrar o que gosta de fazer. In your free time, no tempo livre. Enquanto isso, a gente pode pensar ali a número 2, né? Do you like listening music? Você já tem um elemento faltando aí nessa estrutura, né? Uma palavra e que palavra é essa e onde devo encaixá-la? Você gosta de ouvir música? Na tradução parece que está tudo certo, né? Mas quando eu olho ali gramaticalmente, está faltando um elemento, né? Do you like listening music? Do you guys know? Alguém sabe? Vou dar uma dica. Tem a ver com regência verbal. Em algum lugar dessa frase tem que ter uma preposição, né? Do you like listening music? Bom, vou soltar a resposta então. Quando eu penso em português, né, você gosta de ouvir música, o verbo ouvir ele é transitivo direto. Ou seja, quem ouve, ouve alguma coisa. Não existe uma preposição fazendo essa ligação, como o verbo precisar. Por exemplo, eu preciso de ajuda. Mas o verbo listen em inglês, ele é um verbo que vai usar uma preposição para se ligar ali ao objeto, ao substantivo, né? Então, listen to music. Então a pergunta seria, né? Do you like listening to music? Outro detalhe, queria fazer uma pergunta aqui e ver a sagacidade de vocês. Na palavra listening, né, quando eu pronuncio listening, there are two silent letters. Tem duas letras que não são pronunciadas. Elas estão ali, né, no spelling, na ortografia, mas elas não são pronunciadas. Listening. Alguém poderia escrever aí que letras não são pronunciadas? Na letra T, né, o verbo é listen, não listen. Listen e entrou o ing e o G fica mudo lá no final, né? E a pergunta, você gosta de ouvir música? Como seria uma resposta curta no inglês usando o verbo auxiliar para responder que sim, por exemplo? Do you like listening to music? Então vejam que entre o listening e o music falta a preposição to, é uma regência do verbo listen. E aí, se eu perguntar para vocês, do you guys like listening to music? Because I do. I really like listening to music. In the morning, like when I wake up, I have some coffee before working, and then I like listening to music.
I think music is good for you to change your mood sometimes. And number 3, what kind of music do you like? E falta uma palavra nessa frase. Qual é a palavra faltando? What's the missing word when you say what kind of music do you like? Né? Tem uma ideia de que tipo de música você gosta. O kind ali como tipo. Tá faltando a preposição of ali, né? Depois do kind, que tipo de música, né? So what kind of music? E aí vai entrar ali o of, né? A preposição que a gente pronuncia of. What kind of? So what kind of music do you like? Imagem número 2, number 4. Já vimos que tem uma pergunta ali sobre o passado. Tem o did, tem last weekend, né? Final de semana passado. Lembrando que os britânicos vão botar a tônica lá no final, né? Weekend. Os americanos têm a weekend. E aí, né? What did you last weekend? Falta uma palavra nessa frase, né? Temos o verbo auxiliar ali, o did, mostrando que a frase está no passado, antes do sujeito, did you, e aí last weekend. Falta uma coisa importante aí, né? Que é o verbo. Porque a frase está o que você no final de semana passado. Cadê a ideia do que você fez, né? Bom, então vou soltar a resposta. Está faltando o verbo do ali, que é o verbo principal, né? What did you do? E lembrando que nas perguntas, quando o auxiliar está conjugado ali no passado dele, o verbo principal volta para a forma dele de presente, né? Então eu vou perguntar, what did you do last weekend? Esse did não vai aparecer para a gente, vai ser o que você fez direto, né? Sem auxiliar. No final de semana passado. So what did you do last weekend? What you doing tonight? So what's the missing word here? Faltou uma coisa importante aí, né? Uma pergunta. Pergunta geralmente tem verbo auxiliar antes do sujeito. Há exceções, claro, mas normalmente é isso que a gente encontra. E aí? Bom, a gente tem que usar o verbo to be, né? O verbo principal está ali com ing, né? Doing. Então eu tenho uma ideia de o que você está fazendo hoje à noite, podendo ser uma ideia de o que você vai fazer. Às vezes o presente contínuo é usado para falar de futuro, de planejamento futuro, no inglês bem comum. E aí qual o verbo to be que eu vou colocar aqui? Ele se conjuga em 3 pessoas, né? Aliás, em 3 pessoas não, de 3 formas diferentes dependendo da pessoa. Ele pode ser am, quando eu penso nele no presente, né? Is, que é o is, na verdade, and are. Tá faltando o verbo auxiliar ali, que é o verbo to be na forma de are, antes do sujeito you, né? What are you doing tonight? Que é what are you doing, né? What are you doing? Pode virar what are you? What are you doing? What you doing? What you doing tonight? O que você vai fazer hoje à noite? Ou o que você está fazendo? Depende, né? Podemos ir para o número 6. So number 6. What are you going to do after this lesson? So what's the problem here? What's the missing word? Uma pergunta de futuro, né? Seria o que você vai fazer depois dessa aula? Seria this lesson, seria essa aula? Ou after, depois? Em inglês a gente bota o going to para fazer a ideia de futuro, né? Eu estou indo fazer alguma coisa, I'm going to travel, que vai dar uma ideia de vou viajar. Então vou dar uma dica, tá faltando uma preposição aí, a preposição to, né? Com to. Agora onde eu vou encaixar a preposição to, the preposition to, in this sentence? Onde ela entraria ali? Nada? Bom, então vamos seguir, vamos embora. What are you going to do? A estrutura vai pedir um to ali entre o go e o do, o verbo, né, principal. Going to do. Se fosse, por exemplo, vou viajar, I'm going to travel. Então tem o to para fazer o link ali, né? Então a pergunta correta seria what are you going to do after this lesson? Esse going to, às vezes no americano, na fala vira um gonna, né? What are you gonna do? What are you going to do? So what are you gonna do after this lesson? For example, I'm going to have dinner after this lesson. I'm gonna eat something. So let's go to number 7. How many languages your teacher speak? Tá faltando alguma coisa aqui. É uma pergunta. No inglês, perguntas, né? Se tem um sujeito na pergunta, ela fatalmente vai ter um verbo auxiliar que vai estar antes do sujeito. E aí, percebam ali, how many languages? Ó, quantas línguas? Quantos idiomas, né? How many vai perguntar a quantidade de coisas contáveis. Percebam que language é uma palavra que originalmente acaba com GE. Botei o S para fazer plural, vem uma sílaba nova. Eu tenho language com 2. Agora, languages. So, how many languages
Your teacher, que é o sujeito da frase ali, né? O seu professor ou a sua professora, não tem um gênero ali, fala. Então, a pergunta traduzida seria, né? Quantos idiomas seu professor fala? Parece certinho no português, né? Quantos idiomas seu professor fala? Mas no inglês tem um problema ali faltando, né? Bom, tá faltando o verbo auxiliar, né? Como é uma pergunta de simple present, se eu vou entender quantas línguas seu professor ou professora fala, eu tenho que usar o verbo auxiliar do ou does. Fato, a questão é, se for terceira pessoa do singular, eu vou ter que usar o does. Se for qualquer outra pessoa do discurso, na primeira e segunda do singular, e todas as outras do plural, eu uso o do. Se o sujeito ali é your teacher, qual é o verbo auxiliar que eu vou usar ali anteriormente? O do ou does? O do or does? Como your teacher está no singular, eu entendo que é a terceira pessoa do singular, então eu vou no does, né? So how many languages does your teacher speak? Quantas línguas, quantos idiomas seu professor ou sua professora fala? E aí, se eu vou agora entrar com essa frase na afirmativa, aí percebam que o verbo lá na afirmativa tem que vir com S. Porque o S caiu ali do speak, porque vai entrar o does ali conjugado, né, o auxiliar, e aí o verbo perde o S. Mas quando eu vou afirmar, por exemplo, my teacher speaks 2 languages, for example, aí eu diria, né, meu professor ou minha professora fala, aí o speaks viria com S, né? Fala 2 línguas, 3 languages ou 1 language. So let's go to number 8. What's your teacher wearing today? Temos um ING ali, né? Seu professor, sua professora usando, vestindo, né? O wear, que é de usar sobre o corpo. Se tem ING, para montar esse gerúndio, eu tenho que ter o verbo to be aí, fazendo o simple present pelo menos, né? Porque é hoje, né? Today. E aí? Qual conjugação do verbo to be eu preciso aqui e onde é que ela vai entrar nessa estrutura de pergunta, né? So, no present continuous, tem já o verbo principal acrescido do ING, né? Wearing. Observe que wear, o E e o A estão fazendo apenas o som de E. E cuidado, porque no inglês a gente não usa o verbo use para falar de roupas, né? Então a gente fala no português, eu estou usando uma camiseta. No inglês você não vai falar I'm using a t-shirt. I'm wearing. O verbo é wear. Vou dar a primeira dica então. Your teacher, terceira pessoa do singular, né? Terceira pessoa do singular, conjugação do verbo to be, is. Veja que o verbo é is, né? Não é is, é is. Ele tem um som de E, mas um som de Zzinho, né? Is. Agora, como é uma pergunta, onde que esse verbo to be na forma de is vai entrar aqui? Alguém sabe? Ele vai ter que entrar antes do sujeito, né? Porque faz parte ali da estrutura. Na hora que eu pergunto, eu boto o verbo na frente do sujeito. Então ele vai entrar antes do your teacher. Então vem, né? What is a teacher wearing today? Lembrando que esse what com is pode contrair em what's. Ou então what is. What is your teacher wearing today? What's your teacher wearing today? Observe na palavra teacher, o E e o A fazendo o som de I, né? T. C e H no inglês. Atenção, né? Porque eles puxam para o som do tch. E como aqui no português eles fazem o som do chá, xé, xi, xó, xu, a gente tende a levar para o inglês, né, esse fonema. Quando a gente olha para as letras, o cérebro já computa o fonema do sh. Então, às vezes, você quer falar chair e fala share. Então, ele teacher. E o E ali depois do CH fazendo um som de E, né, não de E. Então, a palavra não é teacher, né? É teacher, teacher. E aí uma pergunta de presente contínuo, né? O que seu professor ou sua professora está usando hoje? Eu posso falar he or she, whatever, ele ou ela, né? Is wearing a blouse, a t-shirt, pants. And then I could come with clothes. So what you wearing? Até perfume no inglês o verbo correto é wear, né? Então você não vai dizer que você está I'm using a perfume. I'm wearing. So what perfume are you wearing? Not are you using. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.